Oi, gente, estamos aqui de volta com mais um episódio do Med de Autoridade. Hoje com uma autoridade aqui maravilhosa, uma área que a gente precisa desmistificar muita coisa, quebrar uns tabus, levar informação. Então, estamos aqui hoje com a doutora Fernanda Fernandes, proctologista, que tem muito conteúdo aqui para colaborar conosco hoje. Seja bem-vinda, Fernanda. Obrigada, Karina. Meu nome é Fernanda, eu sou proctologista aí já há 14 anos, indo para 15 anos já, né, com experiência nessa área. E eu já há alguns anos tenho realizado aí principalmente tratamentos de doenças do ânus, né, de doenças cirúrgicas ali com o uso de novas tecnologias e também um enfoque em doenças funcionais do aparelho digestivo. E vamos começar aqui do início, né, para a gente nivelar todo mundo. Quando as pessoas devem procurar um proctologista, elas devem procurar na dor, com algum sintoma ou não, ele deve ser incluído numa rotina ali de check-up, né? Tem todo mundo que fala assim, eu faço check-up anual, mas não necessariamente vai a um proctologista anualmente, né? Traz pra gente aí, quando que as pessoas devem procurar um proctologista? A proctologia, ela é uma especialidade que aborda principalmente ali o câncer de intestino, né? E nós fazemos o exame, que é o exame de colonoscopia, e ele deve ser realizado em todas as pessoas a partir de 45 anos, né? Então, homens e mulheres devem realizar esse exame a partir de 45 anos, independente da presença de qualquer sintoma, né? Antes de 45 anos, todo sintoma, né, ali de trato digestivo, alteração do funcionamento intestinal, né, seja uma constipação, uma diarreia prolongada, presença de sangue nas fezes ou alguma alteração da característica das fezes, isso daí deve ser um alerta, né, uma forma do paciente se movimentar para procurar uma proctologista e investigar, né, esses sintomas. Porque a gente vê também que muitas pessoas ou têm uma falta de informação ou um determinado preconceito, né, de ir ao proctologista ou até falar que foi ao proctologista, aí os amigos fazem as piadinhas, né? É verdade. Homem sofre até mais com isso do que mulher, né? Mulher já tem a fama de que tá sempre se cuidando, tá sempre indo ao médico. Mas assim, o que que pode ser evitado, assim? Vamos trazer aí a consciência das pessoas quebrarem esse tabu, né? O que que ela pode evitar indo a um proctologista, fazendo uma consulta, identificando qualquer problema de forma precoce. Constipação é uma coisa que muita gente tem, né? E às vezes tenta resolver só com a alimentação e fica ali muito tempo. E não é só com a alimentação que se resolve. A pessoa deve procurar na presença dos sintomas e também ali, dependendo da idade, né, procurar o atendimento. E, de um modo geral, a gente vai estar fazendo uma colonoscopia a cada 5 anos, a partir dos 45 anos, e esse acompanhamento independe da presença de qualquer alteração, né? O paciente que tem alguma alteração, ele vai passar por uma investigação. E aí, no caso, por exemplo, que você citou aí, né, de constipação. Então, é muito comum o paciente chegar no consultório, às vezes já rodou alguns profissionais tentando entender ali por que que é constipado, que o intestino não funciona bem, né? E às vezes vem com a história, eu bebo água, eu faço atividade física, como fibras, né? Mas mesmo assim, meu intestino não funciona bem. Então, são situações assim que merecem investigação. E normalmente a investigação ela vai envolver ali exames laboratoriais e também exames de análise ali da função do intestino, né? Perfeito. Então a gente essencialmente usa ali um exame que chama tempo de trânsito colônico, que é um exame pouco conhecido, e esse exame ele analisa ali o tempo que o alimento leva para ser eliminado do trato digestivo. Um outro exame também que eu costumo solicitar é a manometria no retal de alta resolução, que aí vai avaliar algum distúrbio pélvico ali, né, na eliminação. Então, geralmente a pessoa que tem uma constipação, ela pode ter ou um distúrbio na motilidade do trato digestivo, então às vezes todo o trânsito intestinal é um pouco lento, ou às vezes ela tem um problema no esvaziamento intestinal, então
funciona direitinho, mas lá embaixo não esvazia direito aquele intestino. Então, a manometria ela vai nos ajudar nessa investigação. E, essencialmente, são esses exames, existem outros também, mas são exames iniciais ali que um paciente que é constipado de longa data precisa fazer, né, para investigar. Perfeito, vocês estão vendo? Tem exames que podem identificar a fundo. Então, assim, temos que usar a tecnologia. Às vezes não é só uma alimentação, eu brinco sempre, come mais mamão, passa 3 dias comendo mamão e às vezes não resolve. Então, assim, tem exames e tecnologias para nos ajudar a identificar quando de fato é um problema, né? E assim, Exatamente. quando a gente pode se nomear como, eu sou constipada, qual é o normal? Quando que não passa a ser, né, normal e a pessoa Então, pode se a considerar? característica principal tem mais a ver com a sensação do que com a frequência, Tá. né? Mas até 3 vezes na semana é considerado normal. Porém, se a pessoa vai todos os dias, mas tem uma sensação de uma evacuação incompleta, ou as fezes estão ressecadas, endurecidas, isso é anormal. Então, a gente leva muito em consideração a característica das fezes e consistência ali, né? E a sensação. Uma sensação de que, não, eu fui, tá indo a cada 2 dias, mas vai, e as fezes têm consistência normal, o bolo fecal tá normal, então tá tudo bem, tá dentro do esperado, dentro do fisiológico. E aí, ainda falando da constipação, então nós temos esses exames que podem ajudar, né? Falando aí de tecnologias e coisas a mais do dia a dia, do que uma dieta balanceada. Tem mais alguma outra ação que possa ser tomada para a constipação? Ou depende também do resultado dos exames, né? Na verdade, o exame ele vai direcionar se aquele tratamento ele vai precisar de uma ação ali de outras especialidades também, né? Então, às vezes, o paciente ele vai precisar fazer uma fisioterapia pélvica, né, para corrigir alguma desordem ali na eliminação, né? Um exemplo, é comum, às vezes, a pessoa ter como que um espasmo no ânus ali, não consegue relaxar mesmo na evacuação. E aí, outras vezes, tem pacientes que, por exemplo, fazem uma prensa no ato da evacuação, uma prensa insuficiente para a eliminação do bolo fecal. São atitudes ali inconscientes, né? Mas que o exame consegue elucidar, né? Para que a gente consiga tratar da melhor forma. E aí esses casos, muitas vezes, vão ser direcionados para o fisioterapeuta pélvico, né? Mas não só isso ali, né? Então, muitas vezes a constipação, ela é multifatorial. O paciente já traz ali com ele hábitos de vida que são ruins. É comum pacientes, às vezes, aguardarem o desejo de evacuar, e pode ser que não venha. Então, não se criou ali uma rotina, um hábito de ir ao banheiro, de tentar. Lógico que não pode ficar lá forçando, mas pelo menos tentar criar um horário para ir ao banheiro, para tentar, para ver se vem o desejo da evacuação. Uma outra coisa que também gosto de orientar o paciente é com relação à ingesta de água, para priorizar a ingesta de água no período da manhã. Ao longo do dia, o nosso intestino, ele funciona mais, então a água acaba sendo melhor aproveitada ali, né, pelo intestino nessas ocasiões. E já à noite, né, ele já não funciona tão bem, tanto é que a gente não acorda para evacuar, né, mas pode acordar para urinar, né. E aí, eu acho que é isso, depende. Se o paciente, por exemplo, ele tiver uma síndrome de intestino irritável com um padrão constipativo, aí você vai ter de tratar também a síndrome de intestino irritável, às vezes vai precisar de terapia, de uma acupuntura, de outras coisas que vão ajudar ali no tratamento, né? Vão agregar ali como um todo, né? Exato. E falando no tratamento, assim, porque eu também escuto pessoas que deixam, né? Não, é assim mesmo, eu já sou constipada, vivo com aquilo. Uhum. Tem consequências, assim, a longo prazo de você também ignorar, digamos que aquilo ali e deixar, ver no que dá? Na verdade, assim, o bom funcionamento intestinal, ele é o que previne doenças como um todo, né? Então,
a gente não tem uma associação direta, por exemplo, de constipação com câncer, né? Não é a constipação que leva ao câncer, mas a gente sabe que o paciente que é constipado, muitas vezes ele vai desenvolver ali uma doença diverticular, né, que é uma alteração ali na parede intestinal, e aí pode estar propenso ali a diverticulites, que são inflamações. O paciente que tem um mau funcionamento intestinal, ele pode, às vezes, não perceber sintomas, né, que estão ali relacionados ao câncer, né? Mas que às vezes o paciente acha, não, as fezes estavam ressecadas, eu evacuei, sangrou, deve ter sido só por isso. E aí, às vezes, você não percebe sinais ali de alerta, né? Para uma coisa mais grave, uma doença mais grave. Então, assim, diretamente a constipação tem este efeito, mas a gente sabe de inúmeras outras coisas que o funcionamento intestinal ele vai impactar. Então, tem aí a questão da disbiose, que é a desordem da nossa flora intestinal, que hoje cada vez mais se estuda sobre isso e o quanto isso envolve outras doenças também. E até mesmo existe um termo que ele é médico mesmo, que é o enfesado, né? Então, quanto que o mau funcionamento intestinal impacta até no bem-estar da pessoa, né? Então, a pessoa que não evacua direito, ela fica irritada, fica estressada, né? Então, tem um impacto global na saúde da pessoa. Na saúde emocional, né? Todo mundo, por isso muitas pessoas falam que o intestino é o primeiro cérebro, né? E não o segundo. Traz a sensação do bem-estar, da felicidade. E aí você falando aí também me veio outras dúvidas de casos mais graves, né? Que são tratados por vocês. Então, assim, a gente tem casos comuns, eu escuto, principalmente na gestação, ou tem pessoas que têm mesmo hemorroidas, né? Que tem algumas que são cirúrgicas. Fala um pouquinho pra gente aí desse caso também, do que pode levar a cirurgias, o que a gente tem que facilitam e que já trazem um melhor tratamento, né, através, para um caso de hemorroida ou outras coisas que também que a gente possa agregar às tecnologias que tragam um conforto aí para o paciente. E aí, assim, claro, porque como se o intestino não funciona bem, aquilo dali, né, pode colaborar, né, para o paciente desenvolver problemas, às vezes, no ânus, né? Então, tem fissura anal, às vezes, devido aos traumas, pode desenvolver plicomas anais, né? Que são aquelas peles que surgem ali no ânus, a própria hemorroida, né? A hemorroida, ela pode ter surgido ali por questões assim hormonais, né, de gestação e tudo, ou pode surgir também por fatores genéticos, mas o esforço evacuatório contínuo, ele piora ou até, né, colabora ali para o surgimento da hemorroida. E assim, ao longo de muitos anos, isso sempre foi um grande problema, né? Você desenvolver uma hemorroida e pensar que você precisa de um tratamento cirúrgico, isso daí sempre foi o terror, assim, eu acho, das pessoas. É comum, às vezes, quando eu comento com um paciente que é uma hemorroida, né? Eu dou o diagnóstico ali, aí a pessoa já fica assim, meu Deus, meu pai operou e foi horrível, até hoje eu me lembro, né? Tipo assim, sei lá, tem 30 anos e a pessoa lembra do pós-operatório de algum familiar. Porque antigamente a cirurgia era muito sofrida mesmo, né? Então, hoje, nós temos algumas novas tecnologias, temos alguns recursos que colaboram tanto ali na cirurgia em si, quanto também no pós-operatório. Então, por exemplo, o paciente que vai operar de hemorroida hoje, ele pode fazer uma toxina botulínica, né, que é o Botox. O que o Botox ajuda? Ele promove um relaxamento do esfíncter, né, não é de todo o esfíncter, é de uma pequena região, e isso diminui a pressão do ânus. Então, no pós-operatório, existe um pouco de edema ali na região, né, e aquela pressão faz com que aumente a dor da região. Então, a aplicação da toxina prévia à cirurgia, em alguns pacientes, claro, ela beneficia para a diminuição da dor no pós-operatório. Aí a gente faz a cirurgia hoje com o uso de alguns lasers, né? Então a gente tem um laser que corta, um laser que não corta, que ajuda ali para que a cicatrização seja mais rápida, para que a dor seja menor, né?
e o dano tecidual ele é menor, porque o laser ele é mais preciso, ele não faz um corte tão profundo. Às vezes eu explico para o paciente que é como se ele descamasse ali a hemorroida, né? Descolasse a hemorroida sem fazer aquele corte que a gente fazia antes com o bisturi frio ou bisturi elétrico. Então, ele acaba causando um dano tecidual menor e aí isso faz com que a dor seja menor e a cicatrização mais rápida. Então, tem esse recurso. De pós-operatório, a gente usa as LED terapias, né, que são umas luzes de LED que o paciente leva para casa e bota na tomada, né, ele tem um formatozinho que parece um absorvente. E aí o paciente coloca aquilo dali no bumbum e aquilo dali vai estimulando a cicatrização. Que legal. Usa 1, 2 vezes no dia aquilo dali, junto com, claro, com os medicamentos que a gente associa. Então, às vezes tem paciente que em 15 dias está totalmente cicatrizada a região anal, né? E uma outra questão também, a gente tem também o recurso de fazer um laser de baixa frequência, que faz no pós-operatório, já em consultório mesmo, que também minimiza ali todo esse processo inflamatório e essa dor. Então, tem muita coisa que pode ser feita hoje para diminuir essa dor, para diminuir esse medo, né, do pós-operatório ali, né? Do desconforto. Exatamente. Mas assim, o que eu entendo, gente, que o principal tem que procurar um profissional experiente, né, de autoridade, como a doutora Fernanda, para você ter a sua avaliação individual, porque cada caso é um caso, com certeza, e ter conhecimento. Olha o tanto de tecnologias que ela falou, né, tanto de coisas que a medicina evoluiu e que você falou aí de tabu mesmo. Eu tenho uma tia que há muitos anos fez. E é engraçado porque a gente fica com isso mesmo, né? Você Lembra? Não, eu lembro do sofrimento. Aí eu lembro que tinha uma almofadinha para lá e para cá. E, enfim, ela sentia muita dor. E para você ver, né? Tudo evolui. A gente realmente tem que estar buscando profissionais confiáveis para nos dar essa segurança, porque evoluiu. Olha o tanto de tecnologia que tem, né? Como eu falei, para a gente ver o que cabe para aquele caso, né? E usar a nosso favor ali para ter o menor desconforto possível. E queria te fazer uma outra pergunta aí que você falou do botox anal. Gente, eu descobri recentemente que existe botox para a região anal. Não sei se é de conhecimento de todo mundo, mas fala mais um pouquinho para a gente quais os benefícios que ele traz, quando a pessoa pode utilizar, porque eu achei sensacional. Eu falei, gente, botox anal, como assim, né? Não é só nas nossas rugas. Então, na verdade, o botox, ele, até a gente comentou aí sobre a constipação, ele pode ser indicado inclusive na constipação. Então, quando eu estava explicando ali a respeito, né, do paciente que tem alguma desordem pélvica, às vezes ele pode fazer ali uma hipertonia do ânus, né, um aumento da pressão do ânus, né. Alguns pacientes falam, né, aquela questão de parece que meu ânus está tapado, não consigo evacuar. Então, alguns casos que tem a hipertonia, a gente pode fazer a toxina. E uma outra alteração, que é um músculo que prende o reto, ele na verdade, às vezes o paciente tem um espasmo desse músculo, é como se ele ficasse tensionado também, e isso atrapalha ali a eliminação. E aí a gente também pode usar a toxina nessa região ali específica, né, para poder aliviar essa musculatura e aí melhorar a eliminação do paciente. O botox também é usado muito nas fissuras anais. Então, o paciente que tem uma fissura anal crônica, que já usou supositório, já usou pomada, né? Ele é um paciente que pode se beneficiar muito da toxina, porque ali ao longo de 5 dias ele já começa a ter o resultado do efeito da medicação e já começa a aliviar aquela pressão, né, da região. E isso melhora muito a dor. Quando você consegue um controle da dor, você consegue fazer com que esse paciente tenha uma cicatrização mais rápida. Porque se o paciente tem dor, ele faz um espasmo, é um ciclo vicioso ali, ele faz o espasmo, aquele espasmo impede que chegue elementos de cicatrização, o paciente às vezes não consegue higienizar direito, e aí isso vai só piorando o processo inflamatório. Então, à medida que você vai lá, naquela região, faz a toxina e já alivia aquela tensão, o paciente já sente uma melhora.
E aí ele já consegue higienizar melhor, ele já consegue obter uma cicatrização mais rápida, né? E aí também, como eu citei, na questão do pré-operatório, de cirurgias do ânus, né? O paciente também pode se beneficiar da toxina. Uau, né? Porque eu, quando soube desse assunto, eu falei: olha só, a gente precisa se informar. Eu esqueci mais uma indicação, né? Que é o que a gente fala de anodispareunia, que é o paciente que tem a dor na relação sexual anal, né? Então, esse também é uma outra indicação, né, da toxina botulínica. Eu tive uma ideia aqui, eu já vou deixar aqui para vocês assim. Vamos abrir, depois eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá no Fábrica de Autoridades. Vou pedir para a doutora Fernanda abrir também no Instagram dela dúvidas, curiosidades, medos, perguntas aleatórias, tabus sobre esses temas, porque, gente, quando eu fui, né, aprender e entender um pouco sobre botox anal, é tão curioso, olha o tanto de benefícios que ela trouxe. Outra coisa, a cirurgia mesmo para hemorroidas, porque, como eu falei, eu tinha isso quando você falou do seu paciente, eu tive uma tia que ficou, quando alguém falava em hemorroidas para mim, eu falei: meu Deus do céu, não, para mim era uma coisa assim, um monstro. E a gente precisa ter acesso às informações, tirar essas dúvidas. Então, assim que a gente colocar e vocês vão assistirem, eu vou pedir para a doutora Fernanda abrir a caixinha de perguntas, faça as perguntas, as dúvidas, que a gente vai marcar uma segunda rodada com ela só para tirar as dúvidas. Eu acho que vai ser muito produtivo também, né? Porque isso traz consciência, você começa a pensar: nossa, mas e se? Nossa, talvez meu caso, talvez isso. É óbvio, né? Tudo é individual, como nós falamos, tem que agendar uma consulta, a doutora Fernanda avaliar a sua situação, mas a gente tem várias preconceitos ali, né? Tabus que a gente precisa ir quebrando, porque às vezes você está postergando ou pode já resolver um problema que pode aparecer lá na frente. Hoje em dia muito se fala sobre qualidade de vida, longevidade, e a gente tem que pensar como um todo, que às vezes um desconforto pequeno pode ser uma coisa que vai trazer um alívio, que depois você fala: nossa, por que eu não... Por que não resolvi logo, né? Exato, por que eu não já cuidei disso antes, por que eu não já tratei antes? Então, é isso que eu já queria combinar com vocês. Vamos abrir uma caixinha de perguntas aí para a gente fazer uma segunda rodada em cima das dúvidas. Topa? Topo. Vamos nessa. E aí eu queria também, você falando aí de vários casos, você tem casos aí que você possa compartilhar com a gente? Tipo, foi tranquilo, fez uma cirurgia e tratou com as tecnologias, com o laser, ou do próprio Botox, compartilha aí com a gente. Sim, com certeza. Até recentemente, não tem muito tempo, eu teve um paciente que a gente operou e aí após uns 4 dias ele fez contato querendo saber se podia andar de bicicleta. Olha aí, eu falei: meu Deus, tá muito bem, mas assim, né, apesar de estar muito bem, é uma cirurgia de hemorroida, né, como é que vai andar ali na bicicleta? Eu falei: acho que tem que ter um pouco mais de cautela, né, mas assim, teve um outro caso também de uma paciente que chegou a dizer assim que não teve dor. Eu não gosto de dar essa informação assim, mas vira e mexe surgem alguns pacientes que relatam que passaram o pós-operatório sem dor. Mas eu prefiro, assim, a dor ela é muito individual. Então eu prefiro dizer para o paciente: olha, dói bastante ali na primeira semana, mas normalmente é uma dor controlada, você vai estar com medicações, né? Vai estar, como eu falei, com a LED-terapia, vai ter ali alguns recursos para minimizar e depois, geralmente, descendo a ladeira e vai melhorando tudo, né? Mas esse comecinho ali, sim, né? Pode acontecer, mas tem casos, sim, de pacientes que falam que passaram sem dor, né, o pós-operatório. Eu falo que o tratamento, né, da hemorroida, ele é um tratamento, assim, ele é como um tripé. Então, em uma ponta, a gente tem todas essas novas tecnologias que a gente pode usar, né? Numa outra ponta, tem a experiência profissional, porque eu sei que a Fernanda de hoje não é a Fernanda lá de 2012 que terminou ali a residência, porque são anos de prática, né? Assim, eu não opero com a instrumentadora, eu opero sempre com alguma colega proctologista, então acho que isso soma ali no cuidado com o paciente, né? Porque são 2 olhares para agregar ali no tratamento, e ao longo de todos esses anos a gente, né, já viveu muitas experiências, já fez muitos procedimentos que a gente foi alinhando ali, né, todas as pontas, né, ao longo desse percurso. Então, eu entendo que isso que a gente desenvolveu hoje
foi uma somatória aí, né, desses anos de prática. E na outra ponta é uma questão individual. Tem paciente que faz mais edema do que o outro, tem paciente que cicatriza melhor do que o outro. Melhor do que o outro, não, mais rápido, né, do que o outro paciente. E a questão da dor, né, tem paciente que tem dor e o outro não tem. E assim, se o paciente consegue ter uma higiene melhor, um cuidado melhor, tudo isso soma ali para a cicatrização ser mais rápida. Mas não é somente assim, eu vou no doutor que opera com laser, né? Eu acho que não é só isso, não é só ir no médico que opera com laser, né? Eu acho que tem de entender todo esse processo, assim, né? De hoje em dia, né? O que a gente tem e entender essas questões individuais de cada paciente também. Porque eu acho que quando o paciente entende isso daí e ele ganha confiança com o meu atendimento, aí eu acho que o processo flui de uma forma mais positiva, né? Com certeza. Você falou uma coisa aí perfeita que eu vou até pedir para ela repetir. Fala para mim, que você falou aí várias coisas, vamos só reforçar. Qual é a diferença de eu escolher a doutora Fernanda para fazer tratamento cirúrgico, cuidar do meu problema intestinal? Você falou aí um ponto muito importante da cirurgia, que eu queria que você repetisse mesmo para reforçar, porque, gente, tem detalhes que quem é profissional, quem é experiente sabe, mas para nós que somos leigos, né, somos pacientes, é importante entender. Então, eu vi que você falou aí da diferença que você, pela experiência que ela tem, então ela aprendeu coisas ao longo do ano, ela falou assim, eu não opero com uma instrumentadora, eu opero com uma colega. A gente... que você reforçasse, porque, gente, isso faz a diferença na nossa recuperação, no nosso tratamento, né? Então, assim, a gente vai passar por uma coisa que não é confortável, por isso que muita gente deixa para depois. Sim. E faz a diferença. Eu queria que você reforçasse aí os diferenciais de fazer a cirurgia com a doutora Fernanda. Não, assim, eu terminei a residência lá em 2012 e desde então sempre operei junto com as colegas proctologistas que terminou a residência junto comigo ali, né? Então, no caso, eu, a Dani, a Tessia, a Cíntia, né? Então, a gente sempre compartilhou ali um dia cirúrgico, sempre fez os agendamentos combinando ali para que estivéssemos sempre em duas, né? Para fazer os procedimentos cirúrgicos, exatamente porque, primeiro porque a gente aprende isso, mas ao longo dos anos alguns desaprendem, né? A gente aprende que o ideal é você sempre operar junto com outro cirurgião, né? Pode passar mal, pode acontecer alguma coisa, então tem que ter um colega junto para, né, numa necessidade, ele guiar ali o processo, né? Além disso, você tem uma opinião de um colega, eu acho que eu vou fazer uma técnica fechada nesse hemorroide, porque às vezes o paciente pensa assim que a hemorroide é uma coisa só, uma bolota só, né? Vamos dizer assim, mas tem mamilos ali, né? Às vezes a pessoa tem 3 hemorroidas, tem 4 hemorroidas, né? E aí, às vezes, você não vai fazer a mesma técnica em todos os mamilos, né? Então, às vezes, num você vai usar uma técnica, no outro você faz uma técnica fechada, enfim, e aí aquilo dali você vai trabalhando ao longo do processo cirúrgico, né? E aí, quando você tem uma outra opinião profissional, aquilo agrega. Por quê? Porque olha, vou fazer assim, assim, assado, não, ótimo, nossa, ficou bom, acho que pode melhorar, né? Então, assim, é uma visão que soma, né? Uma visão profissional que soma. É diferente você operar com um instrumentador que ele vai simplesmente instrumentar para você e você não vai compartilhar a sua opinião de tratamento ali, né, no processo. Perfeito. Eu acho muito importante, porque a gente, né, pega a confiança, não tem como, a gente passa, às vezes, independente da especialidade, mas às vezes a gente passa por tantos médicos para se sentir segura, principalmente quando a gente tem que fazer algum procedimento cirúrgico, algo mais que né, traga ali um cuidado maior, um medo maior que a gente esteja. Então, vou acrescentar aí mais dúvidas, se vocês tiverem dúvidas sobre cirurgia, quando que é um caso cirúrgico, vão perguntando. Vocês sabem que o caso real, ela vai ter que precisar da consulta para identificar a sua situação, mas são curiosidades, então vai anotando aí também dúvidas sobre as cirurgias, sobre o botox anal, assim, tem algum caso também que você queira compartilhar, que mudou ali a qualidade de vida, que te deu um feedback? Eu tenho pacientes que fazem até pela questão da anodispareunia, né, então o paciente fala que realmente, né, voltou a ter qualidade de vida. Traduz anodispareunia. Olha lá, a gente aprendendo palavrinha nova. O que é? É a dor na relação sexual anal, né? Então, tem pacientes que
que tem intercurso anal e que por alguma razão ali passou a ter um período de dor e tudo, e aí se beneficiou da toxina. Mas não nesses casos somente, né? Então, principalmente na fissura anal. Eu acho que o que mais a toxina impacta é, de fato, na fissura anal, porque é uma coisa assim, você faz a aplicação e aí muitas vezes com uma semana o paciente já está bem mais aliviado ali daquela dor, né? E às vezes é um paciente que vem 2, 3 meses, 6 meses com uma fissura, que é uma ferida no ânus que não cicatriza, né? Então, aí você faz ali com uma semana, 15 dias, o paciente, né, ter a resolução do problema dele, então isso é algo que é muito gratificante. E aí isso daí, sim, aparece bastante esses casos, assim, do paciente relatar o alívio pós o tratamento com a toxina. Então, gente, vamos lembrar aí, ó, anotem as dúvidas. Assim que vocês estiverem assistindo, eu já vou pedir para a doutora Fernanda abrir uma caixinha de perguntas. Eu vou abrir lá na Fábrica de Autoridades também. Vamos tirar todas as dúvidas. Quem quiser, né, a doutora Fernanda, deixa aí o seu contato, onde as pessoas podem te achar, te procurar, saber mais sobre você. Tá certo. Então, vocês me encontram no Instagram, @FernandaFernandesProcto, e lá tem um contato direto para falar também aí com a minha secretária. Perfeito. Obrigada, viu, doutora Fernanda? Muito obrigada Pelas informações. Eu já tive aqui várias ideias para a próxima rodada, a gente fazer uma conversa sem tabus, mas eu vou me inspirar em todas as dúvidas aí, as perguntinhas que vocês fizerem. Vamos ver o que vai surgir, né? Tá, Obrigada, viu? Obrigada, gente. Fiquem de olho aí no nosso Med de Autoridade. Tem muitas autoridades já agendadas para virem aqui compartilhar histórias, conteúdos maravilhosos, informação, que a gente vê aí a riqueza de informação que a gente realmente às vezes não tem acesso. Então, fiquem de olho. Eu queria também deixar um agradecimento especial aí aos nossos parceiros que estão aqui, ó, Noroeste Beauty, que cuida da nossa beleza, cuida dos meus cabelos antes de vir para cá, Michele Celebrone, com essas joias maravilhosas, Alfa Noroeste Imóveis e o Experiências Noroeste. Então, fiquem de olho até o nosso próximo episódio. Obrigada.